O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Temos escutado com frequência nas missas, desde o Natal para cá, textos sobre luz e escuridão. Vimos nas semanas anteriores, sobretudo semana passada, que precisamos perceber e mudar a nossa própria realidade para que a luz de Deus ilumine a nossa vida e possamos, a partir de portarmos, de termos a luz de Deus, também levá-la a situações escuras na vida de outras pessoas. Hoje, esse tema novamente aparece. Na segunda leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, São Paulo fala da divisão que é percebida na comunidade de Corinto. Um grupo é de Paulo, um grupo de Apolo, um grupo de Cefas. E São Paulo diz, todos somos de Jesus. Nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. Todos somos de Jesus. Não podemos tolerar divisões no seio da comunidade. E essas divisões são imagens de escuridão presente na comunidade. Assim como outras tantas situações acabam também expressando escuridão em nossa vida, em nosso cotidiano, em nossa família, em nosso trabalho, em nosso estudo. Isaías, capítulo 8, primeira leitura, dizia: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Versículo repetido também no Evangelho de hoje, versículo 16. E o Salmo, a resposta do Salmo dizia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Luz e escuridão presente hoje na liturgia. E depois de termos feito esse destaque e no Evangelho tratar essa temática, o Evangelho segue e ele coloca em destaque o chamado dos apóstolos. Jesus passa e chama Pedro e André. Depois passa e chama Tiago e João. E Jesus primeiro chama para que pudessem estar com ele. O primeiro chamado é a estar com ele, a ser formado por ele como discípulo e em seguida ser enviado por ele como apóstolo, como anunciador, como pregador da palavra de Deus. Estar com ele e sair e anunciar sua palavra e seu ensinamento. Duas dimensões da mesma vida do cristão. Todo cristão é chamado a estar com o Senhor e chamado a comunicar o seu amor, a sua presença, a sua palavra às pessoas. E Jesus chama e envia para que esses enviados dele possam então ser aqueles que vão propagar a luz da presença de Deus em corações, em famílias e em realidades que andam escuras. 3 aspectos desse evangelho que também refletem em nossa vida diretamente. Primeiro, Jesus chama os apóstolos em meio aos seus trabalhos cotidianos. Pedro e André pescavam, Tiago e João consertavam as redes, estavam trabalhando, e foi ali, no trabalho, que Jesus chamou esses 4 apóstolos. Não foi na sinagoga, foi no trabalho. E essa é a primeira ideia. O convite do Senhor se dá no cotidiano. Segunda ideia, ele chama e indica a missão. Farei de vós pescadores de homens. A missão de aproximar as pessoas de Deus. E o terceiro aspecto é a forma como eles responderam ao Senhor. Quando cita Pedro e André, diz: imediatamente
deixaram as redes e se colocaram no segmento. Quando cita Tiago e João, vai dizer: deixaram as redes, deixaram o Pai e seguiram imediatamente. A palavra imediatamente aparece na Bíblia, no Evangelho de Lucas, em outro momento muito importante, em outro chamado, o chamado da Virgem Maria. Quando o anjo anuncia a Virgem Maria, e também diz que sua prima estava grávida, já idosa, na velhice, né? Imediatamente Maria se coloca a caminho para acudir e auxiliar a sua prima Isabel. Então, vemos uma resposta pronta por parte deles. Todos temos diante de nós a possibilidade também dessas mesmas três realidades. Todos temos a possibilidade de fazer do nosso cotidiano o lugar do encontro com o Senhor. Não apenas a missa de domingo, mas o meu trabalho, a minha vida, a forma como eu disponho o meu dia, como eu insiro no meu dia o contato, a leitura e a meditação da palavra, como eu insiro no meu dia a oração do Santo Terço, como eu insiro no meu dia a possibilidade de ir à capela, de visitar Jesus Eucarístico, de poder participar da Santa Missa. Então, trago Deus para o meu cotidiano, gerando presença dEle. A vida de oração tem a grande finalidade de despertar-nos para a presença de Deus, para a consciência de que vivemos na presença de Deus. Esse é o primeiro ponto. Jesus passa no cotidiano de nossa vida. Ele não quer falar conosco apenas aos domingos, apenas na Santa Missa. Ele quer estar conosco e falar conosco todos os dias. E é preciso que construamos condições para que isso possa acontecer. Não somos chamados a uma vida de fé dominical. O domingo é o dia por excelência de estarmos com Ele, mas somos chamados a estar com Ele todos os dias. Não separem sua vida religiosa do seu trabalho, não separem a vida religiosa do seu estudo. Seria um erro grave, porque a proposta é sermos forjados como cristãos, e em qualquer lugar que estejamos, sejamos cristãos, independente do que estejamos fazendo, sempre a oportunidade de termos a consciência renovada de estarmos com o Senhor, e a partir dessa consciência, aprender a escutar a voz dEle, no cotidiano, em meio aos nossos afazeres diários. São José Maria nos chama, fala de sermos contemplativos no mundo, contemplativos na ação. Embora esteja ocupado com meus afazeres, o meu coração está em Deus, o meu pensamento está em Deus, e a partir dessa percepção, a relação com Deus, uma relação de escuta, uma relação de fala, uma relação de diálogo com Deus, no cotidiano. E aí, se aprendermos, ou formos capazes de viver dessa forma, vamos entender a prontidão que somos chamados a responder ao Senhor. Não é amanhã, não é depois, não é uma semana, um mês. A prontidão para responder, tão logo percebamos a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos não respondem? Porque não percebem, porque não conseguem fazer com que a vida esteja impregnada da presença de Deus. Importa essa sensibilidade para perceber Deus que nos chama. E Deus que nos chama não só a estar com Ele, mas a darmos testemunho dEle. Importa ainda dizer que o anúncio de Jesus não é uma imposição. Nos chama para estar com Ele e nos envia a missão, mas não para impor nada a ninguém. Porque evangelização não é imposição.
nem mesmo para os nossos filhos. Enquanto nos é possível, educamos e formamos, e depois cada um vai ter que responder com liberdade aos chamados de Deus. Então, o anúncio não é uma imposição, é uma proposta, é um convite a respondermos com amor o amor recebido de Deus. E este anúncio, testemunho, é ele que leva luz à vida, ao coração de tantas pessoas. Falar de evangelização é tratar de uma experiência de amor e não de um conjunto de normas morais. Isso causa confusão. Muitos não conseguem ter esse entendimento. Durante muito tempo foi muito forte, também aqui na paróquia, movimento carismático, escola de evangelização. E aqueles que participavam vão lembrar com clareza os passos do querigma, os passos do primeiro anúncio. E o primeiro passo do anúncio de Jesus é o amor de Deus. Não são os mandamentos, não são as normas de fé, mas o primeiro passo do anúncio é o amor. E isso não é entendido por tantas pessoas. Vejam a diferença. Uma coisa é dizer, venha ser cristão e pare agora de fumar, e pare de beber, e pare de usar roupas provocantes, e pare com descontrole afetivo. Tudo isso tem que acontecer. Mas algumas pessoas parecem que querem impor primeiro a mudança e depois o encontro com Jesus. Outra coisa bem diferente é dizer, venha ser cristão, se abra à experiência de um Deus que nos ama profundamente, um amor que dá sentido à nossa vida, um amor que transforma a nossa vida, e a partir dessa percepção de ser amado, vai sendo suscitado em nosso interior o desejo da correspondência, e a correspondência ao amor de Deus vai se manifestando na percepção de não dependermos de vícios, de não precisarmos expor o nosso corpo, da não instrumentalização do próximo. Todos esse conjunto de mudança vai acontecendo como uma consequência de um desejo de correspondência ao amor de Deus. Repare, o comportamento moral, esse conjunto de normas que todos nós somos chamados a viver, ele aparece como uma consequência da experiência de fé pautada no amor. Tudo começa a partir do amor de Deus. E quantos católicos que frequentam nossas igrejas se preocupam mais com a norma moral do que com a experiência de encontro? Reparem, estou deixando claro, todos somos chamados à norma moral, só que ela precisa ser uma consequência de um encontro. Muitos, embora na igreja, ainda não são evangelizados porque não conseguem fazer a experiência do encontro que transforma a vida. E assim, vamos percebendo que toda a vida, a partir do interior, porque o encontro acontece no interior, depois também no exterior, o modo de pensar, o modo de lidar com o próximo, o modo de falar, de vestir, de organizar o tempo, tudo muda e se transforma de forma natural, a partir da presença de Deus em nossa vida, a partir da nossa experiência de amor com Ele. A luz que devemos levar às pessoas é o anúncio do amor de Deus e o testemunho desse mesmo amor experimentado por nós. Pode ser que uma pessoa não consiga apresentar a teologia da igreja, a doutrina da igreja com perfeição e com clareza, mas ela pode testemunhar o amor
que ela experimenta de Deus. Isso, todos podem fazê-lo, mesmo as pessoas mais simples e com menos instrução. Vamos viver o amor entre nós, numa dinâmica de comunhão fraterna. É esse amor que experimentamos com Deus e que respondemos para com Deus, vai transbordando e vai alcançando as pessoas. E vamos então experimentando essa dinâmica fraterna de amor. Vamos acolher as pessoas que chegam, sem querer impor a elas normas morais. Vamos simplesmente acolher as pessoas e permitir que cada uma delas, no seu tempo, faça o seu próprio caminho de fé, faça o seu próprio caminho de encontro e de transformação de vida com o Senhor. Alguns de nós levamos anos até uma vida mais coerente e queremos às vezes que as pessoas se convertam de um dia para o outro. Quantos adultos que se converteram já adultos, se converteram depois de muitos anos de igreja e agora não querem ter paciência e cuidado com aqueles que chegam. Já disse isso. Não me importa como as pessoas chegam à igreja, com seus cabelos coloridos e malucos, com seus piercings, com suas tatuagens, com seus hábitos nem sempre tão adequados ao nosso comportamento. Não me interessa como elas chegam, me interessa como elas precisam ser acolhidas, cuidadas, para que no tempo delas façam um encontro com Deus, e o encontro que transforma a vida. Então, me ajudem a acolher as pessoas, a inseri-las em nossa comunidade e em nossa convivência fraterna. Falem do amor de Deus, estejam empenhados em conduzir as pessoas até Jesus. E vamos assim, pouco a pouco, dissipando a escuridão presente no coração e na vida de tantas pessoas, de nossa própria comunidade e na nossa própria vida. Que o amor de Deus possa ser buscado por nós, experimentado por nós, e que esse amor encha de sentido todo o caminho de transformação que somos chamados a percorrer. Assim seja.